Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 16 de novembro, celebramos o 33º domingo do tempo comum. Que sejamos fiéis ao nosso Criador para alcançarmos a duradoura e plena felicidade. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus profetizando sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Cristo afirma que diversas dificuldades iriam atingir aquelas pessoas, mas é em meio a elas que se deve testemunhar a fé nele. É pelo Espírito de Deus que adquirimos a força e a coragem para lidarmos com qualquer tribulação, pois é permanecendo firmes que ganhamos a vida eterna. Se você deseja receber a fortaleza do Espírito do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a esperança divina a um coração apavorado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje leva a gente até o Templo de Jerusalém, onde o Senhor Jesus devia estar em visita com os seus discípulos. E Jesus percebeu que algumas pessoas, e talvez os seus próprios discípulos, estavam conversando encantadas com tudo que viam no templo. Os discípulos de Jesus eram homens simples, vindos da Galileia, que era a região mais pobre daquele tempo na Terra Santa, e chegar em Jerusalém e ver o templo brilhando com folhas de ouro, com pedras preciosas levadas como ação de graças
pelas bênçãos recebidas, ver aquele santuário imenso devia impactar muito o coração daqueles homens. E Jesus percebeu que eles estavam conversando sobre isso. E então parece que o Senhor, de alguma maneira, quer fazê-los enxergar outras coisas mais importantes. E Jesus profetiza a respeito de algo que vai acontecer cerca de 40 anos depois. Jesus diz: vocês estão admirados com tudo que vocês estão vendo? Dia chegará em que não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. De fato, no ano 70 da nossa era, o templo de Jerusalém foi destruído de tal maneira que hoje o que nós temos é apenas a esplanada onde ele estava, todo o resto desmoronou para nunca mais se pôr de pé. Mas eu imagino que Jesus não estava só profetizando a respeito de algo que viria, mas Jesus estava, de algum modo, ajeitando, aprumando o coração e a maneira de pensar dos seus discípulos. Nós podemos ficar tão encantados com aquilo que construímos, com aquilo que fazemos. Nós podemos admirar tanto nossos próprios projetos, nossos próprios planos, que podemos perder de vista aquilo que de verdade dura para sempre. Irmãos, o templo de Jerusalém, assim como todas as coisas que são feitas pelas nossas mãos, ele deveria passar um dia, e passou. E talvez o Senhor Jesus gostaria de lembrar para a gente algo sobre isso. As coisas que nós fazemos, os planos que nós temos, as coisas que nós tentamos agarrar, controlar, todas elas passam e já estão passando. E de alguma maneira a gente tem que tentar se preparar para isso, para viver isso de um jeito menos ruim. As coisas que a gente luta para construir, nossa vida profissional, nossos projetos, ok, construa, lute por essas coisas, mas lembre que elas podem, em algum momento, não ser da maneira como você desejava. Essas coisas podem, em algum momento, escapar das mãos. A gente passa também, e a gente tem que saber lidar com isso. Bom, eu estou lutando muito pela minha profissão, pelo meu trabalho, eu tenho talento para isso, que bom. Mas lembre que é possível que um dia você precise aprender a viver uma outra etapa da vida, em que o trabalho, o talento que você tem para isso ou para aquilo, já não vão ser prioridade. Você vai ter que viver outras coisas, outros momentos. Deus vai pedir de você alguma outra coisa, alguma outra missão. As pessoas com quem a gente constrói laços, maravilha, como é bom ter gente que a gente gosta ao nosso lado, mas a gente não dispõe delas. Em algum momento pode ser que os nossos caminhos não se encontrem mais. E a gente precisa aprender também a não ter as pessoas ao nosso lado o tempo que a gente gostaria, da maneira que a gente gostaria, e isso não tem a ver só com a despedida final, mas toda mãe, eu acho que em algum momento experimenta essas coisas, né? A mãe se doa pelo filho, a mãe faz questão às vezes até de dizer isso, né? Eu me matando por você, né? E um dia você sabe que você está se gastando pelo seu filho, pela sua filha, para que ele possa, né, criar asas e voar, né? Fazer a família dele ou dela, eventualmente vai tentar morar num outro lugar onde vai ter uma oportunidade melhor de trabalho, sei lá. A gente precisa aprender a lidar com as coisas, com as pessoas, lembrando que tudo passa.
o que a gente vai construindo com Deus, no meio de tudo isso, isso permanece. A impressão que eu tenho é que os discípulos, quando chegaram no templo, e as pessoas que viam aquele lugar, elas estavam mais encantadas com a construção do que com Deus. E Jesus diz, olha, daqui a alguns anos, isso tudo não vai mais estar aqui. Deus permanece para sempre. As obras que a gente faz, até aquilo que a gente faz para Ele, hoje está nas mãos da gente, amanhã pode ser que esteja nas mãos de outro. Amanhã pode ser de outra maneira. Aprenda a lidar com o fato de que coisas, pessoas passam pela nossa vida, mas passam. O que você constrói com Deus dentro de você, isso dura para sempre. Isso você leva com você em qualquer etapa da sua vida. Aquilo que você vive com Deus no meio dos seus projetos, no meio dos seus planos, das suas conquistas, dos seus relacionamentos, isso vai com você para onde quer que você vá. Por isso, a gente não pode deixar que coisas que passam acabem se tornando obstáculo entre a gente e Deus. A gente precisa aprender a viver com elas, mas sem perder Deus de vista. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas sem perder Deus de vista, porque Ele é quem permanece para sempre. Quando Jesus disse para os discípulos que o templo de Jerusalém seria destruído, eu acho que eles nem conseguiam visualizar um negócio desse, porque o templo era tão sólido e era a casa de Deus. Como um dia isso aqui pode não existir? Existem coisas que dentro do coração da gente também é difícil a gente imaginar que um dia não vão estar ali na nossa frente, do jeito que a gente gostaria, né? A molecada daqui, eu acho que nem lembra disso, mas a molecada daqui lembra, né? Quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro, eu não sei se você já era grandinho, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo lembra onde estava quando viu na televisão aquele negócio. Tenho certeza. Porque deu um nó na cabeça de todo mundo. Não é possível. Isso é filme. E daqui a pouco aparece em outra TV, e daqui a pouco em outra, e daqui a pouco no jornal. E aí, aos pouquinhos, a gente parece que deixou a ficha cair de que, não, é verdade. Uma coisa que parecia tão sólida, tudo tão no lugar, a vida da gente, tudo, de repente, e tudo vira de cabeça para baixo. É difícil, às vezes, imaginar que as coisas possam ser diferentes do que elas estão sendo agora, diante dos olhos da gente. Os discípulos, então, perguntaram, Jesus, quando é que vai ser isso? A gente não consegue imaginar. E Jesus não responde dando uma data. Jesus começa a conversar com eles sobre coisas que são importantes para todos os que são cristãos em qualquer época. Porque em qualquer época, seja no tempo da destruição do templo, seja hoje, em qualquer época, as coisas podem, de um momento para o outro, dar a impressão de que viraram de cabeça para baixo. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Jesus diz algumas coisas importantes. Ele primeiro diz assim, não se deixem enganar. Acho que todo mundo sabe que tem um ditado, né, que diz, ou melhor, quando uma coisa é muito do jeito que a gente quer, a gente diz, me engana que eu gosto, né? Pois é, a gente se deixa enganar por coisas que, de alguma maneira, falam à nossa vontade própria, falam ao nosso eu, à nossa carne. A gente nunca se deixa enganar por coisas que são difíceis, duras para a gente aceitar. A gente se deixa enganar por alguma coisa que, de algum modo, seduza a gente.
Jesus diz: não se deixe enganar. Você vai ouvir sugestões, você vai ouvir propostas, você vai ouvir soluções que parecem muito boas, que parecem que caem como uma luva, mas fique atento. Se é uma solução que leva você para longe de Deus, não é solução. Se é uma resposta na qual Deus não tem lugar, não é a resposta certa. Se é alguma coisa que agrada muito a você, mas não exige de você perseverança em Deus, talvez seja o caminho mais fácil, mas vai levar você a lugar nenhum. Cuidado para não se deixar enganar. Jesus fala do engano no contexto religioso. Muita gente vai chegar dizendo: sou eu, o Filho de Deus está aqui. Não sigam essa gente. A gente sabe que volta e meia alguém aparece pintando a cruz de Jesus com açúcar, para ver se as pessoas o seguem. Mas a gente pode ser enganado em muitas áreas, em muitas dimensões da vida da gente. Não se deixe enganar. Depois Jesus diz: olhem, vocês vão ouvir muitas notícias ruins. Não se deixem tomar pelo medo. Não é o fim ainda, calma. Acho que Jesus poderia dizer isso depois de ter lido o jornal de hoje de manhã, né? Vocês vão ouvir muitas notícias ruins. Isso apenas mostra que o mundo vive numa constante confusão. Não deixem que essa confusão se instale dentro de vocês. Quando você traz a confusão de fora para dentro, sua mente fica angustiada, o desânimo toma conta, você começa a imaginar que não vale a pena ser fiel, quando fidelidade é a única coisa que Deus pede da gente. Vale a pena. Pois então, vigie para que o seu interior não se torne confuso como o que você está vendo ao seu redor. Cuidado para não exagerar no envolvimento e na preocupação com as coisas que estão passando. E aí, irmãos, acho que a gente podia pensar um pouquinho na nossa vida, o que a gente poderia mudar um pouco, para não deixar o tumulto de fora tomar conta de dentro. Coisas simples. Cuidado para não querer se informar além da conta. Todo mundo deve ser minimamente informado. Ouvir 20 vezes a mesma notícia não informa você mais do que os outros. Simplesmente força a sua capacidade de suportar o que é pessimista, o que é negativo, e a nossa capacidade para suportar isso não é inesgotável. Então, se você ouve 20 vezes a mesma notícia, certamente isso vai abalar a sua cuca. Se você, o tempo inteiro está tendo que lidar com alguma coisa que é negativa, se você não tem um pouquinho de preparação para isso, certamente isso vai fazer mal a você. Daqui a pouco você está deprimidão e não vai estar ajudando em muita coisa. Lembrem do tempo da pandemia, não tem tanto tempo assim, só para lembrar um caso bem, gente, uma coisa é um médico que tem que trabalhar num hospital, uma coisa é um padre que tem que fazer 5 enterros, 8 enterros, como aconteceu, 9 enterros numa semana. Outra coisa é uma pessoa que é pai, mãe de família, e que fica o dia inteiro ligado na TV, vendo como aparecia o placar dos mortos. Vocês lembram? Todo dia, Eu tenho certeza que muita gente pirou na batatinha por conta daquilo. Porque não tem como não pirar. A grande questão é, mas, tá, e aí? A gente tem que saber a hora também de parar. Nossos ouvidos, nossos olhos, eles são janelas para a nossa alma. Se entra de tudo, a nossa mente, o nosso coração vão se... Então, vai devagar, informe-se,
mas chega um momento em que você poderia até parar um pouquinho, ir para o seu quarto e rezar sobre aquilo que você ouviu. Acho até que seria um bom detox aí para algumas coisas, né? Viu um jornal, viu um podcast na internet, desliga, vai para o quarto. Senhor, o Senhor sabe que o nosso mundo está uma confusão. Te entrego tudo isso, te entrego essas notícias que ouvi, as pessoas que estão envolvidas com isso, as pessoas que estão sofrendo com isso, as pessoas que podem mudar. Vai orar, cara. Você vai estar fazendo mais e vai estar ajudando mais do que se visse aquilo mais 3, 5, 10 vezes. Não se deixem apavorar pelas notícias. Jesus disse. Depois, Jesus ainda diz mais, olhem, vocês vão ser incompreendidos, vocês vão ser levados a tribunais. No caso dos jovens, alguns já devem ter passado por isso. Vocês vão ser levados ao ridículo por causa do meu nome. Quando acontecer isso, vocês vão dar testemunho de mim. A maneira como vocês vão passar por isso, o jeito como vocês vão enfrentar isso, vai ser testemunho do que eu tenho feito na vida de vocês. Mas não passem o tempo inteiro imaginando defesas, o que dizer. Não, vivam com naturalidade, vivam de coração aberto. Quando for preciso, se for preciso que vocês se defendam, eu vou dar a vocês a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Jesus está dizendo para a gente que, como cristãos, a gente precisa aprender a viver em ambientes hostis, tumultuados, contrários, e a gente precisa aprender a caminhar no meio de tudo isso sem se deixar contagiar. Se eu estou num ambiente de agressividade, o meu grande desafio é não me tornar também agressivo. Se eu estou num ambiente que pressiona, o meu grande desafio é não me tornar uma pessoa que também daqui a pouco está pressionando outras. Jesus deseja que a gente passe por essas coisas todas respondendo a Deus e não reagindo ao que as pessoas pensam ou dizem ou fazem. Se a gente passar o tempo inteiro reagindo ao que vem de fora, possivelmente a gente vai se perder da direção que Deus tem para a gente. Esteja mais atento a Deus, ao que Ele pede de você, à missão que Ele confiou a você, e menos preocupado com o que as pessoas pensam, com o que você acha que elas pensam, com o que elas poderiam fazer, e às vezes a gente cria verdadeiros enredos de novela na cabeça da gente. Não se preocupe demais com isso. Não viva na defensiva, olhando ao redor e imaginando o pior de todo mundo o tempo inteiro. Isso vai roubar a sua capacidade de viver com naturalidade a vida, as oportunidades que ela te dá. O tempo inteiro você vai estar armado, e viver debaixo de uma armadura deve cansar muito. Pois então Jesus diz, quando for preciso que você se defenda, eu vou dar a você a palavra certa. E mais, se for preciso, porque depois de um certo tempo na vida a gente descobre que a gente não precisa se defender nem se explicar tanto, né? Senão a gente não vai fazer outra coisa. Então, o juízo de Deus é o que importa. Tendo Deus diante dos olhos, lembrando que um dia Ele vai nos julgar, o resto basta. As outras pessoas, como nós mesmos, com relação a elas não têm como pesar o que está aqui. Então, vamos lá, vamos considerar o julgamento de Deus, esse importa. Mas não viva na defensiva, o tempo inteiro reagindo ao que vem de fora. Não, tenha naturalidade, responda a Deus, viva o que Ele pede de você, e no tempo que for preciso, Ele vai ajudar você. Jesus diz que até quando a gente estiver em casa, pode ser que a gente tenha situações complicadas. No final do Evangelho, Jesus diz isso. Olhem, até os pais, os irmãos de vocês, entregarão vocês àqueles que lhes querem mal. Jesus fala isso de um tempo de perseguição, mas no fundo Ele está falando da traição daqueles que a gente ama, daqueles de quem a gente espera apoio.
É como se Jesus estivesse dizendo: não esqueça, tudo passa, até isso também vai passar. Confie em Deus, Ele não passa, Ele não vai embora, Ele não trai, Ele permanece ao seu lado todo o tempo e para sempre. Mas as outras coisas, as outras pessoas, todas podem falhar. Não se admire muito disso. A vida é assim. Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não vai embora. As coisas e pessoas podem acabar escapulindo e algumas podem até nos decepcionar, mas a gente precisa aprender a caminhar no meio de tudo isso. Antes de lembrar da última palavra de Jesus nesse evangelho, só fazendo um acenozinho para a segunda leitura, com amor, para os nossos jovens, né? São Paulo escreveu aos Tessalonicenses para dar uma chamada de atenção, porque ele soube que em Tessalônica havia algumas pessoas que davam como pretexto que Jesus voltaria logo, então elas tinham decidido parar de trabalhar e imaginavam que outras pessoas tinham que arcar com as despesas delas. Maravilha, né? Então, São Paulo escreve: olha, eu não fiz assim enquanto estava com vocês. Eu não fui pesado a ninguém. E eu sei que tem gente no meio de vocês que está muito ocupada em não fazer nada. Então, a gente faz o seguinte trato: quem não trabalha, ok, também não come. Ontem eu propus na missa das crianças esse trato aqui com as crianças. Quem não ajuda em casa também não come. Os pais todos lá atrás assim, as crianças, né? Não. Que coisa, hein? Muito ocupados em não fazer nada. Irmãos, a gente sabe que displicência, corpo mole, preguiça, o nome que você queira dar, é algo que todos nós experimentamos. Todos nós. A nossa vida de verdade, ela anda muito, sei lá, né, pressionando a gente. Então, está todo mundo meio cansado. Mas além do cansaço, também tem muita preguiça, tem muita falta de fibra, né, de clareza daquilo que realmente importa, realmente tem valor. Pois então, hoje, talvez São Paulo gostaria de dizer também para a gente: olha, eu estou sabendo que no meio de vocês tem gente muito ocupada em não fazer nada, passam o dia no celular, né, vendo meme, né, ou então sei lá o quê, né, jogando no seu... E não ajudam ninguém e se tornam um peso para os outros. Então, quem não trabalha, não come. Eu acho que é uma boa, é um bom trato, né? Os pais que desejarem fazer isso, está liberado. São Paulo, né, liberou, então botam a tranca na geladeira e resolvido, né? Isso a gente fazia no seminário. Bom, mas deixa para lá. No seminário tinha uma geladeira em cada andar e às vezes era difícil. Mas, irmãos, nós não fomos chamados a desperdiçar a vida. E a preguiça, a displicência, o corpo mole, são uma maneira de desperdiçar a vida. A gente tem um potencial incrível de fazer o bem. Se a gente joga fora esse potencial, mas o mundo está muito... mas o mundo... A sua tarefa não é mudar o mundo inteiro. É só fazer a sua parte. Sua parte vale a pena. Sua parte vale a pena. O segredo é a gente não esquecer disso. Diante de um mundo muito confuso, a gente pode ficar um pouquinho desanimado. E aí a gente vai entregando os pontos. O bem que você faz bem ao mundo. Isso para um cristão, isso tem que ser cristalino. O bem que você faz bem ao mundo. Quando a sua alma se eleva, porque você está buscando a Deus, você está elevando o mundo inteiro. E isso não pode ser desperdiçado. No finalzinho do evangelho de hoje, Jesus diz uma palavra que é um chamado à nossa fidelidade. Aquele que permanecer firme até o fim, aquele que for fiel até o fim,
esse será salvo. Jesus não diz aquele que tiver sucesso o tempo inteiro, não. Aquele que conseguir todos os dias ter um dia maravilhoso será salvo, também não. Se você for firme e fiel até o fim, você será salvo. A gente vive num mundo que dá para a gente a impressão de que todo dia tem que ser bonito, você todo dia tem que acordar poeta, não dá. Tem dias que a gente leva e que a gente vai fazer o melhor do mundo. Tem dias em que a gente arrasta as coisas, mas tem que chegar até o fim. Seja fiel. Deus conta com você, Deus colocou você num lugar, Deus deu a você uma missão, seja fiel. Continue, não se entregue ao desânimo, não imagine que não vale a pena sim. É sendo fiéis até o fim que nós vamos ser salvos. O Senhor não espera que a gente tenha um desempenho, sei lá o que, todo dia. Essa contabilidade de desempenho, eu acho que não é bem o que Ele faz. Mas Ele espera nos encontrar cada dia ali onde Ele nos colocou, fazendo todo o bem que a gente puder fazer. Isso é ser fiel. Jesus disse essas coisas falando para os seus discípulos sobre coisas que viriam. Ele não identificou isso com datas, nem nada parecido, para que os cristãos de todos os tempos vivam dessa maneira. Senão alguém poderia imaginar, não, isso é para quando estiver chegando o fim, isso é para nós, isso é para hoje, isso é para agora. Fidelidade, passar no meio das coisas sem se deixar aprisionar por elas, aceitar que coisas e pessoas passam, mas o que a gente vive com Deus permanece. Aceitar que a gente vai encontrar ambientes em que a gente vai ver agressividade e contradição, mas ainda assim a gente não deve se deixar contagiar por isso. Não se admirar se a gente encontrar no caminho da nossa vida traição, pessoas com quem a gente contava que de repente não estarão mais. O Senhor não vai embora. Ele fica até o fim, pois então, vivendo algo com Ele, construindo algo com Ele dentro da gente, a gente é capaz de prosseguir, a gente é capaz de ser fiel. É só o que o Senhor pede da gente, que nessa semana Ele nos dê a graça da fidelidade, dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas que Ele pede da gente.